Capítulo 34, questões conceituais. Exercício 5. Sob as seguintes circunstâncias, a espira da figura Q34.5 conduzirá uma corrente em sentido horário, uma corrente em sentido anti-horário, ou não fluirá corrente alguma por ela. Explique. Item A. O campo magnético está para fora da página e está aumentando. O campo magnético aponta para fora da página e é constante, no item B. No item C, o campo magnético aponta para fora da página e está diminuindo. Então, o nosso problema, nós temos três condições pelo qual a gente vai analisar se a corrente vai estar em sentido horário, anti-horário ou não fluirá corrente. Bom, para isso, nós vamos colocar uma figura para cada situação específica. No caso, a primeira figura corresponde ao item A, né? No caso, item A. O campo magnético aponta para fora da página e está aumentando. Bom, o campo magnético, como indicado aqui na figura, ele aponta para fora da página, atravessa toda a área da espira e está aumentando. Bom, para poder entender essa ideia, a gente tem que entender a lei de Faraday. A lei de Faraday diz que a fé induzida é igual a menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético pelo tempo. Bom, o que significa isso? Significa que se o fluxo do campo magnético através de uma espira varia, a taxa de variação desse fluxo é igual à fé induzida pelo efeito Faraday. Então, para eu ter o efeito Faraday, eu preciso que esse fluxo varie. Se ele não variar, eu não vou ter força eletromotriz e não vou ter corrente. E mais, quer dizer, esse sinal de menos indica que o efeito da fé induzida, ela é no sentido contrário à taxa de variação do fluxo. Ela é contra a variação do fluxo. Isso mostra o quê? Isso mostra que quando acontece o efeito é para tentar fazer com que o fluxo não varie. É claro que ele não consegue. Se ele conseguisse que o fluxo não variasse, ele não teria o efeito Faraday. Mas a corrente que aparece, a corrente induzida que aparece pela FEM, ela é sempre no sentido de tentar impedir que esse fluxo varie. Bom, se ele está aumentando, como é que ele faz para poder tentar com que ele não varie? Ele gera um campo induzido para dentro da página. Isso é, gera um campo induzido no sentido contrário ao campo externo. Com isso, a soma dos dois campos fica menor. É claro que não fica zero, porque se ficasse zero, volto a dizer, eu não teria o efeito Faraday, e continuo tendo o efeito Faraday. Essa é uma questão só de inércia, certo? Ele tenta fazer com que esse fluxo não varie. Bom, a ideia é qual é a corrente necessária, qual é o sentido da corrente, para que esse campo induzido seja para dentro da página. Então, a corrente para que esse campo seja para dentro da página tem que estar no sentido horário. Então, a nossa corrente induzida, no caso do item A, ela vai estar no sentido horário. Essa corrente no sentido horário gera um campo induzido para dentro da página. Bom, vamos lá. Item B. No item B, o que a gente tem é o campo magnético aponta para fora da página e é constante. Então, volto à lei de Faraday. Se ele é constante, significa que a taxa de variação do fluxo do campo magnético aqui dentro é zero. Claro, eu tenho fluxo, eu posso calcular o fluxo, vai ser o campo vezes a área, certo? Mas ele não varia. Se ele não varia e a taxa de variação dele é zero, significa que a fé induzida é zero. Se a fé induzida é zero, eu não tenho corrente. Então, no caso B, a nossa corrente é igual a zero. Isso é, não fluirá corrente alguma por ela, né? Seria a terceira opção. Bom, item C. Item C, o campo magnético aponta para fora da página e está diminuindo. Bom, eu volto ao mesmo raciocínio que eu fiz no item A. Isso é, a fé induzida vai no sentido contrário à taxa de variação do fluxo do campo.
Isso é, o fluxo do campo, nesse caso, está diminuinão e ele vai tentar fazer com que esse fluxo não diminua. Então, o que ele faz para esse fluxo não diminuir? Ou tenta fazer com que o fluxo não diminuir? Ele gera um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo. Então, ele tenta fazer com que esse fluxo não diminua. Então, e para isso, qual é o sentido da corrente que gera esse campo induzido? É o sentido da corrente que gera esse campo induzido é no sentido anti-horário. Então, essa corrente no sentido anti-horário gera um campo induzido aqui dentro no mesmo sentido do campo externo. No sentido contrário, a variação do fluxo que é diminuindo. É isso.